Olá, olá, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Alone Talk, o novo dentre os vários projetos que eu já tentei criar aí na internet. E a ideia é fazer um programa onde eu chego em casa com muitas coisas na cabeça, pensando em muita coisa, muito preocupado com muita coisa, não me importando com coisas que eu deveria e me importando com coisas que eu não deveria, né? Então, meio que fazer esse descarrego mental. Isso é outra coisa que eu queria deixar claro também. Isso daqui eu vou gravar numa tentativa só. Vai ser fé em Deus e vambora. Uma das coisas que vem meio que sempre presente nos meus pensamentos são ideias acumuladas. Eu sou um cara muito procrastinador. Nós já estamos aí em setembro, quase reta final de ano aí, praticamente. E todo começo de ano é aquela coisa, né, do vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu mesmo nunca fui de listar metas, por exemplo. Chegar no final do ano e listar metas para o ano que vai se aproximar. Eu sempre achei isso meio bobagem. Eu também, até pouco tempo atrás, eu nunca tinha muita coisa grande que eu pretendesse almejar, saca? Eu acho que muito disso mudou para quando eu fui morar sozinho, e isso tem mais ou menos 2 anos aí, vai fazer 2 anos ainda. E depois desse ponto é que eu comecei a pensar, né, em grandes metas. Porque aí realmente, né, eu tinha um chão muito maior, né? Quando você tá morando sozinho, quando você é completamente independente. Quando o céu é o limite e você entende que o céu é o limite, né? Isso é outra coisa também que é difícil pegar, cara. É difícil você entender que o céu é o limite. É claro que, tipo assim, eu sou um mero jovem aí, de 22 anos recém-feitos, que é um sonhador, cara. É um jovem sonhador, tá ligado? Eu sei que depois você chega aos 30 e você vê que a vida realmente começou, tá ligado? Mas eu gosto de ter esse pensamento mais otimista. Então, tipo, depois que eu comecei a morar sozinho, eu comecei a pensar em coisas maiores, assim, um pouco mais significativas, né? Porque quando você mora com os pais, querendo ou não, você tem uma visão mais limitada, né? Não que eu hoje em dia seja, oh meu Deus, o cara que tem a visão sobre o mundo e a vida e o modo como as coisas funcionam, de forma alguma. Eu sou um completo idiota e eu só sei o que nada sei, né? Deixar a coisa um pouco mais poética. Mas, cara, eu reconheço que eu sou um bosta, eu reconheço que eu sou, porra, um idiota no mundo e tá tudo bem, tá ligado? Porque eu reconheço que eu tenho lados bons, eu tenho algumas habilidades, algumas coisas que eu fiz que me orgulham, algumas coisas que eu faço me orgulham. É lógico, a gente é um ser humano, a gente é programado pra errar, então a gente sempre faz algum bagulho que um pouco tempo depois nem você mesmo se orgulha de ter feito, né? Mas tendo isso em mente, mesmo assim eu busco ser um cara que tenta alcançar coisas maiores. Por exemplo, o fato de morar sozinho, né? Porque quando eu saí da casa dos meus pais, dos meus avós, eu morava com meus avós, eu fui morar com um amigo meu, né? Então, depois de um tempo morando com um brother, né? Dividindo um apartamento, a grande meta que eu tinha era me manter, né? Sozinho, morando sozinho e simplesmente aproveitando da minha solitude. E foi algo que eu consegui, conquistei, e é muito legal quando você tem um plano assim e as coisas acontecem. Mas isso é uma das ideias que eu tive. Por que eu tô falando isso? Porque isso foi uma ideia que eu tive de vir morar sozinho. Agora me explicando aonde eu queria chegar. A ideia de vir morar sozinho foi uma ideia que surgiu, assim, uma vontade que surgiu de algo que eu queria fazer. E foi uma das poucas que eu realizei, né, nos últimos anos. Tenho, por exemplo, a vontade de ter feito esse tipo de podcast desde que eu pensava em me mudar do apartamento para vir morar sozinho. Eu pensava em, porra, eu vou estar tendo uma experiência pela primeira vez na minha vida de estar morando sozinho, de estar sendo completamente independente, agora meio... E completamente independente eu me refiro à questão de contas, à questão de problemas que surgem na minha vida. É claro que ninguém vive sozinho, preso numa caverna, sem precisar de ninguém pra nada. Não, cara, gente, o ser humano é um bicho feito pra viver em grupo, né? Então é impossível.
Mas eu me refiro à questão de pagar contas e tal, vocês entenderam. E eu vinha com a ideia de fazer esse podcast, eu já ouço podcast desde dos antigos lá, Nerdcast, o Não Ovo, do Cid e do Não Salvo, e alguns podcasts um pouco mais antigos, assim, o Chorume, que é um podcast extremamente nichado e muito antigo, e eu também ouço ele há bastante tempo. Então, assim, eu sou um cara que ouvia muito podcast, antes de podcast virar a moda, né, com o surgimento do Flow, Podpah, né, são os principais e os pioneiros do MesaCast, né, aqui no Brasil. Conheci o podcast do Arthur Petri, que é o Saco Cheio, que é um podcast onde ele basicamente faz isso que eu tô fazendo com muito mais talento e muito mais desenvoltura. E ele faz basicamente isso, né? Ele conta problemas que aconteceram na vida dele, ele fala de coisas que estão acontecendo na carreira, ele é comediante, né? Ele faz stand-up também, tem outros podcasts. E ele faz mais ou menos isso, só que com uma desenvoltura muito maior, um talento muito maior, uma habilidade muito maior, porque ele faz isso também há muito mais tempo. Antes dele ser comediante, né? Então, mas é basicamente a minha inspiração. E faz um ano, mais ou menos, que eu tenho essa vontade. E só hoje, a reta final de 2023, eu tô fazendo isso daqui. E eu acho que o problema é pensar demais, sabe? Eu acho que às vezes a gente pensa demais e eu pelo menos sofro muito disso, né? Eu tenho uma ideia, com certeza é uma ideia muito boa. Eu reconheço que eu sou um cara ligeiramente criativo. Eu gosto de escrever música, eu gosto de, editar vídeos, editar podcast, ouvir história. Eu curto essa parada mais criativa, tanto de produzir como consumir. E esqueci o que eu tava falando, cara. Ah, lembrei. O problema é pensar demais, né, cara? Eu tenho esse problema de pensar demais. E aí eu tenho uma ideia, e aí eu penso em como a ideia seria foda, mas em seguida eu começo a pensar em como essa ideia seria uma merda, tá ligado? E isso desmotiva, porque você mesmo se desmotiva. E aí, no fundo, você sabe que é o certo a se fazer, é tentar, né? Às vezes você realmente tem uma ideia bosta, mas você só vai descobrir se soltar a ideia, se colocá-la, tirá-la do papel, se você botar em prática. E é lógico, também tem que reconhecer que tudo que você faz pela primeira vez vai ficar uma bosta. Esse podcast eu tenho certeza que esse primeiro episódio, esse episódio piloto, ele vai ficar uma bosta e tá tudo bem, saca? Tá tudo certo. Os próximos com certeza vão ser melhores do que esse. Os próximos eu já vou ter melhor um foco, melhor uma desenvoltura a falar com o microfone, a falar sozinho, a manter um storytelling, né? A manter a linearidade, não sei, enfim. Manter uma história linear enquanto eu tô falando. Essa certeza, esse conhecimento de saber que você provavelmente vai fazer algo ruim pela primeira vez, o que é completamente natural, mas o fato de você saber que provavelmente vai ser ruim, eu vou falar por mim, me desmotiva muito, saca? E é meio bizarro isso, porque no fundo eu sei que eu tô pensando isso pra me desmotivar. Então eu consigo ver esse pensamento negativo por um espectro externo, saca? E ao mesmo tempo que eu penso isso de vai ser uma bosta, não vai dar certo, não vou fazer por causa disso, e começo a inventar desculpas pra não fazer, eu sei que a ideia normalmente é do caralho. Eu só preciso executar ela bem, eu só preciso começar a executar. No final eu sei que, cara, eu consigo produzir um podcast com um áudio ok, não é a melhor qualidade de áudio que você vai ouvir na sua vida, mas eu consigo fazer um podcast com um áudio ok, eu tenho um microfone minimamente decente, eu consigo depois dar uma trabalhada, né, na qualidade, nos ruídos, né, dar uma editada, fazer uns cortes. Eu sei que eu consigo fazer o básico para fazer um bom podcast. Só que aí eu fico pensando, antes de fazer o podcast de fato, nos problemas. Então eu penso, e se eu não conseguir prender o público? E se o assunto não for tão interessante? E se eu não for tão interessante? Meio uma insegurança também, ela vem junto. Fala, não, e aí você começa a pensar em outros tipos de problema, como, depois eu vou ter que editar, aí eu não tenho tempo, e aí... Mentira, porque eu tenho tempo, não muito, mas o suficiente para conseguir editar aos pouquinhos em cada dia, postar um episódio por semana, 2 episódios por semana, fica um pouco mais corrido a minha rotina, isso é lógico.
dá pra fazer, tá ligado? Não é o fim do mundo, não é como se eu tivesse que trabalhar, ir direto pra casa, edita, depois trabalha, pra casa, edita, todo o santo dia. Tipo, não, dá pra ter um equilíbrio, né? E aí eu começo a inventar desculpa, começo a imaginar, não, eu tenho que achar o assunto perfeito, eu tenho que achar um engate pra iniciar o episódio, tem que ser um tópico interessante, eu tenho que melhorar a minha fala. Como vocês podem ver, eu tô gaguejando pra caralho. E é normal, beleza. Tipo, já gravei outros vídeos na minha vida, já gravei outros podcasts na minha vida. Inclusive fica aí a recomendação do Toxina Podcast, para quem gosta de mesa cast e humor nonsense e histórias sobre álcool. Vai lá no Toxina Podcast, tem no YouTube, só no YouTube. E lá é um podcast, um mesa cast, mais ou menos, que só tem um episódio piloto, que foi feito por mim, pelo meu amigo Rafael e o Nicolas, que são, né, nós três estamos ali fazendo o episódio. Tipo, eu sei que eu sei fazer, saca? O Toxina Podcast ele foi editado numa situação muito complexa, né? Agora falar um pouco sobre o que é uma outra ideia que, cara, foi muito difícil tirar do papel. Não por dificuldades externas, como, sei lá, falta de dinheiro, não. Tipo, por mera procrastinação, o Toxina Podcast, que foi um podcast que eu fiz há 1 ano, mais ou menos, ou quase 1 ano. E ele demorou muito para sair do papel. Eu conheci meu amigo Rafael, e aí mais ou menos 1 ou 2 anos depois, a gente começou a cogitar fazer um podcast. Era na época que tinha surgido ali o Flow. O Flow já tinha um tempinho e tal. Então, esse meu amigo... Eu já ouvia podcast, ele provavelmente já conhecia também. E aí ele viu a parada, juntou a vontade de nós dois. Na época, pelo menos, eu tinha muito essa vontade de querer viver de YouTube e ganhar dinheiro com a internet. Ainda tenho. Algum dia, creio que eu vá conseguir receber algum dinheiro. Não viver de internet, mas pelo menos receber algum dinheiro pra, pelo menos, eu sei lá, ir numa padaria, comprar uma cerveja e falar, caralho, isso aqui foi feito com meu esforço na internet. E após muitos anos debatendo essa ideia com o Rafael, 1 ou 2 anos, eu digo 2 ou 3 aí, no mínimo, a gente comprou câmera, comprou microfone, inclusive este que eu estou usando, comprou um braço pro microfone. Montamos um cenário no mais improviso possível e que ficasse a nossa cara, que ficasse a cara do programa. E gravamos o primeiro episódio. Chamamos o Nicolas para ele contar uma história que ele deu PT em frente à prefeitura, bebendo bebidas de procedência duvidosa. E aí a gente conseguiu, gravamos. Depois eu editei. Foi bem difícil editar. Eu editei eu não tinha cadeira. E aí eu tinha recém mudado pro apartamento. Então, quando eu fui editar, eu tive que editar na cama. E aí foi do lado que não tinha onde encostar. Então, cara, a dor nas costas era insuportável, maluco. Mas enfim. Apesar de todas essas dificuldades, o bagulho saiu, tá no ar, Toxina Podcast, você pode pesquisar aí e achar. E aí eu lembro disso, cara, eu lembro do quanto eu me esforcei pra fazer aquilo, do quanto deu aquele pico de dopamina de caralho, eu vou fazer mesmo, e foda-se, se ficar uma merda, beleza, acontece. E vejo o tanto de coisa que eu pensei nesse ano, o tanto de coisa que eu imaginei, o tanto de ideias que eu tive. E fui acumulando as ideias, fui guardando todas e só agora, em setembro, tô colocando uma das ideias em prática. Isso acontece pra tudo, cara, isso acontece pra tudo. Na verdade, anda acontecendo. Eu sinto que quando eu tava na época de escola, cara, eu fazia as coisas, cara, eu editava, eu tinha alguns videozinhos de canal de gameplay, alguns canais assim no YouTube que eu gravava, editava, e cara, eram horas e horas editando, e era uma dedicação que eu tinha muito doida assim, saca? E hoje em dia aquilo ali simplesmente sumiu, velho. Eu sinto cada vez que, em questão de disposição, eu tô cada vez mais próximo de um velho de 50 anos, sabe? Porque a disposição, a criatividade existe, o meu criativo está vivo ainda, eu sinto isso. Mas a disposição para colocar qualquer coisa em prática tem sido ridícula.
ter sido ridícula, tipo, o bagulho simplesmente não vem. E eu sei que muitas vezes essa vontade não vem porque eu tô sentado na minha cadeira vendo trechos do Serjão Foguetes treinando na academia do Cariani, em vez de eu estar criando alguma coisa, mas, sabe, antes era muito forte a vontade de criar, de fazer o que eu tinha vontade. E eu amo audiovisual, eu amo fotografia, edição de vídeo, sabe? Toda essa questão envolvida na produção audiovisual, inclusive é algo que eu pretendo estudar mais seriamente, né, no futuro. E parece que esse amor pelo audiovisual, ele era muito mais forte a ponto de me fazer levantar e começar a gravar, a parar o que eu tava fazendo, independente do que fosse. Se eu pudesse parar, eu ia parar, ia editar o vídeo e ia escrever o roteiro de um novo. Cara, eu escrevia roteiro para alguns vídeos que eu gravava, quando eu tinha um canalzinho de vlogs aí, há mais ou menos 6, 7, 8 anos atrás, mas... E... esqueci o que eu tava falando, cara. De novo, olha, eu tenho que não gravar esses vídeos depois de um dia de trabalho, porque a minha mente, ela já tá derretida, cara. Mas eu pensei, não, eu vou gravar essa merda hoje, porque eu passei uma cota do meu dia de trabalho, do meu expediente. Eu trabalho sentado em frente ao notebook, então eu eventualmente fico sem fazer nada e começo a vasculhar a internet, né? Comecei a usar o aplicativo da internet, que você pode criar imagens, né? Eu não vou divulgar o bagulho de graça aqui, porque eu paguei a mensalidade, paguei o pacote anual dessa porra e quase eu não tô usando, e isso tem me feito ter um pouco de raiva, apesar do aplicativo ser muito bom. Enfim, eu estava livre, estava ali sem fazer nada durante o meu expediente e indevidamente, sem que meu chefe soubesse, e eu espero que ele não esteja ouvindo esse episódio, comecei a criar logos, comecei a fazer umas logos, porque quem não sabe, esse aplicativo ele tem alguns modelos prontos, né? Então você não precisa ser muito bom em criar em Photoshop essas paradas, não. Tipo, ele já te dá alguns modelos prontos, você só vai mudando a cor, vai mudando alguns detalhes, consegue alterar alguma coisa, mudar o tamanho, posição e tal. E fui fazendo, e aí eu pensei, não, eu tenho algumas ideias de podcasts que eu quero criar. E aí pensei, pô, vou fazer a imagem deles aqui. Eu vou pegar o que eu tenho no meu imaginário do que seria a identidade visual desse programa e vou colocar na prática, entendeu? Eu vou colocar ele, pelo menos para eu visualizar o que seria. E foi o que eu fiz. E aí vem uma ideia de colocar ideias acumuladas no papel, que é você tomar qualquer passo, né, cara? É incrível, você só precisa tomar uma iniciativa, você só precisa começar. Cara, você tá vendo uma louça que tá gigante e ela tá fedendo com moscas e criando bichinhos que se movem sorrateiramente naquela água suja. Você só precisa começar, velho. Porque é óbvio que você vai olhar aquilo de longe e você vai falar, caralho, nem fodendo que eu vou lavar essa porra dessa louça. Nem fodendo que eu vou, porra, encostar nessa água de gordura de bacon que eu fiz há 4 dias atrás e agora ela tá estranha e um cheiro muito forte. Não vou lavar isso nem fodendo. Mas você precisa começar, cara. Você precisa começar. Cara, vai até a pia e lava uma colher, tá ligado? Parece um papo meio de coach, mas, porra, foda-se esse negócio de coach. Eu tô falando de um bagulho que é verdade, cara. Funciona comigo, pelo menos. Que é você começar, cara. E isso fez e faz eu tirar ideias acumuladas da minha mente. E é muito bom isso, cara, porque você se sente leve, você se sente tentando, tá ligado? Fazendo. Parece que uma ideia não feita, a perspectiva que eu tenho é que uma ideia não feita, ela gasta energia por estar ali. Que ela é uma ideia, mas você pensa nessa ideia com uma certa frequência, você lembra dessa ideia com uma certa frequência, você sente vontade de ter começado antes essa ideia com frequência, então eu sinto que ela vai gastando energia, tá ligado? Eu sinto que ela vai me cansando, como se fosse pequenos filhos que eu estivesse carregando no útero da minha mente. É isso, cara. Tem um cordão umbilical que vai do que eu me alimento até essas ideias que estão no útero da minha mente. E aí metade das calorias que eu ingiro vai para esses pequenos seres consumidores de energia na minha criatividade. E quando você bota na prática, cara, que é basicamente começar a fazer qualquer coisa, como o que eu comecei a fazer com este podcast, que foi criar a imagem,
sabe, a logo, a imagem do que seria a identidade visual. Mas o que acontece é que eu tenho uma dádiva e uma maldição, que muita gente que eu conheço também tem, que é ser criativo, cara. Ser criativo é foda. Porra, é foda. Porque você tem ideias, mas normalmente você tem mais preguiça do que tem ideias. E se você tiver mais preguiça do que tem ideias, aí você vive sofrendo, tá ligado? Você vive desapontado, você vive frustrado, né? Não que seja algo que vá atrapalhar pra caralho a sua vida, mas gera uma mínima frustração, pelo menos. Que é você pensar numa ideia e não fazer ela nunca. E aí você fica o resto da sua vida pensando em como seria se você tivesse feito aquela ideia que você pensou. E o pior disso é quando você vê alguém fazendo algo parecido com o que você pensou. E aí você fica, caralho, poderia ser eu. Coisa que já aconteceu comigo algumas vezes, cara. E outra coisa também que vem de ideias acumuladas esse ano, cara, pra mim, que é muito difícil, velho, são vontades de estudar, tá ligado? Estudar, porque é o seguinte, eu tenho 22 anos e viver no Brasil não é um bagulho fácil. Então, além de trabalhar, e eu tô descobrindo ainda, eu tô nesse processo de descoberta que é difícil viver no Brasil pra caralho. Viver no Brasil é caro, é burocrático e alguém pode te assaltar a qualquer momento. Então, viver no Brasil é foda, cara. E eu tô começando essa jornada de descobrir isso. E já tô vendo que não vai ser fácil. Então, cara, você tem que trabalhar e você tem que ter alguma habilidade foda. É isso, tá ligado? Você tem que trabalhar e ter uma habilidade foda. E como que você tem uma habilidade foda? Estudando alguma coisa com força. Você tem que ter... Ou você pode ter várias habilidades medianas, que também vai te ajudar pra caralho. Ou você pode ser muito pica numa coisa. Que é, por exemplo, a galera que faz faculdade. Que é muito pica naquilo que se formou. Ou pelo menos, teoricamente, deveria ser. E aí, o que eu tenho pra esse ano seria de me formar em algum bagulho, sabe? Eu pensei em estudar, fazer cursos de edição de vídeo e não fiz. Eu pensei em entrar pra uma faculdade de audiovisual e não entrei. Eu pensei em meter um curso de programação e ainda não fiz também. E isso vem enchendo a porra do meu saco. Eu tenho que ter um olhar interior, assim, de apontar o dedo na minha própria cara e falar, caralho, seu animal, você vai trabalhar que nem uma jamanta e vai ficar pobre porque você não sabe ser muito pica numa coisa. Eu não tô falando de ter certificado, de ter diploma, não tô falando disso. Tô falando de ser bom em alguma coisa. Eu sou mediano em muitas. Então eu sei fazer um podcast, mas eu sei, porra, colocar ele no ar, tá ligado? Eu sei gravar e fazer um tratamento mínimo ali e colocar no ar. Agora, eu não sou muito bom no que remete a audiovisual em geral. Então eu precisaria ser muito bom. Eu sei editar um vídeo minimamente, mas eu não saberia fazer um job de edição de vídeo porque eu não atenderia o mínimo ali de questões técnicas que, apesar de saber quais são, ainda não aprendi como é que eu chego nelas, né? E aí eu fico pensando nessa porra, cara. Eu tenho que ser bom em alguma coisa, eu tenho que me especializar, estudar algum bagulho. E tem coisas que eu gostaria de estar estudando, de estar levando mais a sério, como por exemplo essas que eu citei, né, audiovisual, edição de vídeo, programação, é uma coisa que eu acho muito legal também. É uma coisa que eu faço por hobby já, naturalmente, assim, então com certeza seria menos difícil, lógico que ainda seria difícil, quando você trabalha com o que você gosta, é um desafio você continuar gostando daquilo, porque você vai trabalhar em dias que você não gostaria de trabalhar. Se você for um editor de vídeo, você vai ter que editar vídeo em dias que você não quer editar um vídeo, mas você precisa pagar as contas, então você vai fazer. Ter que ter esse equilíbrio. Eu imagino que seja difícil, né? Todo mundo que trabalha com o que gosta fala que é difícil manter essa diferença entre saber que você gosta daquilo, apesar de ter que trabalhar em momentos que você não gostaria. Mas facilita, né? Ajuda, porque se por um lado você tem que ter esse equilíbrio, por outro, é melhor você lembrar que você trabalha com o que gosta do que se quer entender porque está trabalhando com aquilo. Por exemplo, eu já tive alguns empregos que eu pensava, caralho, que porra que eu tô fazendo aqui, irmão? Porque foi o que brotou, foi o que apareceu de oportunidade, eu tive que
tive que aceitar, irmão. Como eu falei, todo mundo aí sabe, a gente mora no Brasil, a gente às vezes fica impossibilitado de escolhas. E alguns empregos que eu tive anteriormente, eu tive por necessidade, tá ligado? Normalmente eu não teria, mas que valeu a pena. Querendo ou não, né? Me ensinaram, aprendi coisas, criou aquela casca. Mas enfim, cara, e aí eu fico pensando nisso, né? Porque também tem aquela coisa do tipo... Hoje eu ouvi um cara falando que... Foi o Petri, né? Eu tava ouvindo, né, o podcast dele hoje, um episódio um pouco mais antigo, e ele tava falando que seria da hora aprender uma luta. Seria da hora aprender uma arte marcial, né? Mas agora eu tô muito velho pra isso, deveria ter feito com 15. E isso ele falando pensamentos que ele tinha com 18, né? E aí aos 30 ele começou, de fato, né? Pelo que eu entendi da história que ele contou, aos 30 ele começou. E aí sempre fica isso, né, cara? Comece, né, velho? Porra, começar é foda. É difícil quando você acha que tá velho pra fazer algum bagulho. Porque na verdade é só uma desculpa sua que não faz o menor sentido se você parar pra analisar. E é isso que eu crio muitas desculpas que não fazem sentido pra não começar a fazer as coisas. E aí eu começo a levar essas desculpas a sério e realmente não faço os bagulho, né? É aquilo, tá ligado? Não importa se você tem 15 ou 20 ou 30 ou 50 anos, tá ligado? O que importa é que você comece a fazer aquilo que você quer, tá ligado? Porque aí você vai passar o resto da sua vida pensando em, caralho, porra, devia ter começado naquela época. E aí, naquela época eu já pensava que deveria ter começado antes. E aí, no final dos contos, você nunca começou e fica o resto da sua vida pensando em como seria, tá ligado? Eu, por exemplo, comecei há muito tempo, passei um ano inteiro, até setembro desse ano, pensando em como seria botar esse podcast em prática. Porque eu já pensava em fazer algo que fosse eu falando com um microfone sobre ideias que eu tive durante o dia ou pela semana, e pensamentos e opiniões, e provocar discordância. Com certeza seria uma coisa muito nichada e seria um objetivo mesmo, fazer desse podcast um podcast muito nichado para ter poucas pessoas assistindo, porque eu já desisti dessa ideia de ser famoso e ganhar dinheiro com a internet, cara. Não ser famoso, caguei pra ser famoso, sempre. E aí, mas eu pensava em ganhar dinheiro, e infelizmente, não sei hoje em dia, mas hoje em dia nem tanto, na verdade. Mas antigamente, em meados de 2012, aí, pra você ganhar dinheiro com o YouTube, por exemplo, não tinha como se você não tivesse o mínimo de fama. Mas a minha ideia sempre foi ganhar dinheiro com a internet. Eu sou um mero capitalista, mercenário, que só pensa no dinheiro acima de tudo. Sacanagem. Eu sempre pensei muito, eu esqueci um pouco o fio da meada, mas uma hora eu volto nele. Eu sempre quis essa parada de ter um podcast que eu falasse sozinho com o microfone, falasse piadas que algumas pessoas não iam entender como piadas, iam levar pro lado pessoal, ou sei lá. Mas eu pensei, porra, tenho que fazer, vai ser meio que meu diário aberto na internet. Vai ser meio que meus pensamentos, vai ser um diário. Vai ser pensamentos que eu tenho, ideias que eu tenho, e se ninguém ouvir, melhor. Muito pelo contrário, tomara que ninguém ouça essa bosta. Mas se ouvir também não tem problema. E aí o importante, é você começar a simplificar as coisas, né, cara? Porque o primeiro passo é achar que agora... Achar não, é reconhecer, aceitar que o melhor momento é agora. Porque poderia ter sido melhor se começasse no passado, mas não começou. E não tem como voltar no passado. Então, foda-se o passado. Então o melhor momento é agora, porque o passado não existe mais. E o futuro ainda não existe. Então, o melhor momento é agora, porra. Você tem que fazer os bagulhos que você gosta agora. E isso é uma mensagem pra mim mesmo. Eu não tô dando uma de coach, não. Eu quero que todo mundo se foda. Mas isso aqui pode te fazer refletir também. E você vai chegar na sua conclusão. Que é que, cara, o melhor momento é agora. E não tem como, tá ligado? Não tem como você discordar disso. Então, comece agora. Eu quero fazer um podcast. Liguei o microfone, coloquei aqui o meu colchão na lateral da parede para dar aí um pouco de qualidade pro ambiente, qualidade acústica, né? Fechei as janelas, fechei ali a portinha da varanda, botei uma música aqui no fone de ouvido e comecei a gravar. E é isso, cara. Na verdade, anteriormente, o que me deu um impulso de começar a gravar isso aqui hoje foi que eu tive um dia de merda, um dia fudido, com muita coisa merda acontecendo. E isso daqui meio que aparentemente é bem terapêutico, né? Mas, bom, isso daqui foi o primeiro episódio do Alone Talk. Então, espero que você tenha gostado. Espero que alguém
tenha conseguido ouvir isso daqui até o final. Então a gente se encontra eventualmente aí numa outra semana, em algum outro momento, né, nessa internet louca. Então é isso. Esse foi o primeiro episódio. Vou ficando por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Valeu!